Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e hoje eu venho contar um pouquinho sobre minha história. Vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não fique assim tão longo, não fique tão cansativo para vocês, tá bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a minha história sobre o aborto. Eu recentemente tive um aborto. Logo quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive um aborto espontâneo. Vou tentar contar um pouquinho para vocês como foi que eu descobri que estava grávida e como foi que eu tive o aborto, tá bem? Eu descobri que estava grávida quando eu e meu marido fomos de férias para Curitiba, quando fomos à praia. A gente, 3 semanas mais ou menos antes de embarcar para Portugal, a gente foi à praia e foi lá na praia que eu comecei a desconfiar que eu estava grávida. Passamos uma semana na praia. No quarto dia que estávamos lá, meu período que era para ter vindo, que foi sempre reguladinho, ele não veio. Eu fiquei assim ansiosa porque eu queria ter a certeza que estava grávida, mas eu também tinha medo. Quando estava lá, eu não contei nada para o Wellington, eu esperei ter certeza para depois eu contar a ele. Logo quando a gente retornou para nossa cidade, eu fiz um teste de gravidez, fiz aquele teste de sangue, fiz o teste de urina também, logo em seguida, e deu positivo. Para a glória do Senhor, eu recebi o meu positivo, meu tão sonhado positivo. Eu já esperava há anos, aguardo pelo meu positivo há anos. Quem sabe, quem conhece mais próximo de mim, sabe o que eu tô falando. Então, quando eu tive aquele meu positivo, meu Deus do céu, que alegria, que felicidade que eu fiquei. E fiquei também com medo. Medo porque 15 dias depois eu estaria embarcando, eu não saberia como que ia estar sendo aqui em Portugal, como que eu ia dar início a tudo, para ir ao médico, para ver como que estava tudo certinho. Então eu também tive medo naquele início. Quando deu o meu positivo, que eu fui ao médico, o médico pediu todos os exames que eram necessários naquele tempo, pediu também uma ultrassom. Quando a gente foi fazer a ultrassom, eu e meu marido pôde ouvir o coraçãozinho dele, ou dela, não sei o que era, mas ouvir o batido do coração foi algo que alegrou muita gente. Eu aqui nessa pasta, eu tenho toda o início da minha gestação, como foi. Ai, gente, eu não quero chorar mais. Mas vamos lá. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Dá para ver o feto bem pequenininho, mas dá para ver. Vou mostrar para vocês verem. Olha, aqui tá tudo explicadinho. Eu tinha até umas manchinhas aqui que eram manchinhas de sangue, mas o feto tava bem aqui dentro do saquinho gestacional. Quando a gente ouviu o coraçãozinho do bebê, a gente ficou numa alegria tão grande, tão grande, tão grande, que foi algo assim que a gente queria poder compartilhar com as pessoas, mas a gente preferiu segurar um pouco até os 3 meses.
É tão difícil passar por tudo que a gente passou e depois não ter mais nada. Foi um buraco negro que se abriu e que eu queria estar lá dentro. Bem, dando continuidade, a gente embarcou para Portugal no finalzinho de outubro. Eu e meu marido chegamos aqui em Portugal no domingo. Passamos a segunda-feira bem, a terça-feira bem, a quarta-feira razoavelmente bem. Bem, uma coisa que eu pulei foi que, como eu tava com muito medo do voo, e o nosso voo foi assim, bem cansativo, porque a gente ficou muito tempo no aeroporto, a gente entrou dentro do avião, a gente ficou muito tempo parado na pista de decolagem, porque não sei, alguma coisa deu lá e a gente não pôde decolar. Então, isso foi aumentando mais e mais o meu medo e a minha angústia. Gente, me desculpa, tá bem, pelo choro. Então, na quarta-feira, quando chegamos aqui no domingo, na quarta-feira da semana já seguinte, eu e o Wellington fomos numa entrevista de emprego. O Wellington tinha uma entrevista de emprego e eu acompanhei ele. A gente foi com um casal de amigos de carro. Eu na viagem até lá, porque foi mais ou menos, acho que 1 hora para chegar até lá nesse local de entrevista. E eu comecei a ficar enjoada. Eu tava no banco de trás do carro com o Wellington. Eu comecei a ficar enjoada, aquela ânsia, aquela coisa, aquela sensação estranha no estômago, sabe? Então, até chegamos lá e eu saí do carro, respirei fundo. E para voltar embora, eu vim no banco da frente. A minha amiga, a Keia, trocou de lugar comigo, então eu vim na frente no carro. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu fui no banheiro, fiz xixi e o papel saiu assim com aquela sujeirinha marrom escuro, gente, que horrível, que sensação horrível. Meu medo foi maior ainda. Tava com medo de perder, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. O Wellington tentando me acalmar a todo momento. A Keia e o Miguel me colocaram dentro do carro, já me levaram para uma clínica, para o hospital. E chegando lá, eu aguardei, consegui passar pela fila da triagem, porque como eu estava recente aqui em Portugal, eu ainda não tinha o meu número de utente. Então, eu consegui passar pela triagem e aguardei na sala de espera pelo médico vir me examinar. Gente, aquela sala de espera tinha tanta mulher grávida, mas tanta mulher grávida, que eu não sei, aquilo lá ia me deixando mais angustiada. Eu tenho ainda todas as fitas da fila da triagem, porque eu fiquei na quarta no hospital, voltava para casa. Na quinta eu retornava de novo com sangramento, voltava para casa. Na sexta voltava de novo, porque o sangramento ele não parava, ele não cessava, ele só aumentava, até que no sábado de manhã eu tive o meu aborto espontâneo. Eu senti uma dor tão grande, eu tava dormindo, era por torno de 6 da manhã às 6h30, eu tava dormindo e acordei com aquela pontada no pé da barriga, como se fosse uma cólica. Nem passava pela minha cabeça que podia ser o aborto, nem passou pela minha cabeça. Quando foi no sábado à tarde que o sangue que jorrou de uma vez, o Wellington falou assim: se arruma que a gente vai pro hospital. Fomos correndo pro hospital.
quando chegou lá, que eu consegui ser consultada novamente, para vocês terem ideia, não foi, para mim aquilo não era médico, era uma pessoa qualquer, porque todo dia que eu chegava lá era uma pessoa diferente. Eu acho que era enfermeira que fazia o teste. Todo dia que eu ia, eles enfiavam por debaixo. Para você entender como que era. Eles não faziam o teste para ver por cima da barriga. Como ainda estava no início da gestação, eles faziam por baixo, pela vagina. Aqui tá todas as fitinhas da triagem de todos os dias de tortura à espera para ser atendida. Quando na sexta-feira à noite, que foi o último dia de gravidez minha, foi no dia 1º de novembro de 2019. Eu e o Wellington fomos. Nesse dia, sim, eu pude perceber que era uma médica e ainda era brasileira. Ela tentou me acalmar, me tranquilizar. Ela me chamou para a sala dela, conversou comigo bastante. Me passou remédio até então. Desde a quarta-feira eu estava sem nenhum medicamento. Eu estava apenas com ácido fólico, que foi o doutor da minha cidade, antes de eu vir para Portugal, ele me receitou. Então, desde o primeiro dia do suposto início ao aborto meu, ninguém passou nenhum remédio para mim. Apenas faziam um teste por baixo e pronto, acabou, estava tudo certo, diziam que estava tudo certo, me mandavam embora, só pediam para eu ficar em repouso, e mesmo eu estando em repouso, não adiantou nada. Daí, na sexta-feira, quando eu fui lá, já com um sangramento bem intenso, a médica falou que já era o início de um aborto mesmo. Ela me confirmou. Aí ela me passou um remédio, um para cólica e um outro que era para tentar segurar a gestação. Para vocês terem ideia, ela falou assim: não toma via oral, ponha por baixo mesmo, para o efeito ser mais rápido. Eu e o Wellington aquela sexta-feira estava de chuva, eu e o Wellington atravessamos quase a cidade para procurar uma farmácia de plantão, porque isso já se passava da meia-noite, então era mesmo só a farmácia de plantão. Eu e o Wellington, sem assim conhecer muito as ruas e os lugares, foi só eu e ele. A todo momento o Wellington estava comigo, foi mesmo um marido, fez mesmo o papel dele, né? Estar comigo em todo momento. Fomos até a farmácia, encontramos um remédio e voltamos para casa. Cheguei em casa, me tranquilizei, ponhei o remédio por baixo e eu e o Wellington ajoelhamos do lado da cama e oramos, pedindo para que Deus protegesse e cuidasse, para que o melhor fosse feito. Que quando um casal ora junto, Deus ouve. Mas no sábado pela manhã, que eu tive o aborto, que eu senti aquela pontada, aquela cólica bem forte, em momento algum passou pela minha cabeça que eu poderia estar perdendo o meu bebê. Aí no sábado à tarde, meu sangramento aumentou e o Wellington me levou para o hospital novamente, e foi onde tivemos a confirmação que eu tive o aborto, que já não havia mais o que fazer. O chão se abriu, minha vontade era de morrer.
Porque só quem passa por isso sabe a dor que é, o sofrimento que é, ainda mais para mim e para ele, que já estávamos há anos tentando engravidar até a nossa família. Voltamos para casa para aguardar sair toda, porque o médico que me atendeu, a pessoa que me atendeu aquele dia, o enfermeiro, disse para eu voltar uma semana depois para ver se estava tudo limpo, senão a gente ia precisar fazer raspagem. Mas graças a Deus, gente, porque eu não tenho ideia do que seja uma limpeza, uma raspagem. Eu li alguma coisa ou outra, mas graças a Deus estava tudo limpo. Foi no dia do meu aborto que eu mandei uma mensagem para minha mãe e disse para ela que ela seria a avó, mas que Deus tinha levado o meu anjinho. Foi nesse dia que eu contei para ela, porque até então nem para ela eu havia contado. Uma semana depois, o Wellington já estava trabalhando, então ele não pôde ir comigo na clínica. O Fábio me levou até lá, me deixou lá, e eu fiquei lá aguardando, e eu conversando com a minha mãe pelo WhatsApp, e eu falava que eu tinha medo de ter que fazer a raspagem, até porque se eu fosse fazer a raspagem, eu teria que ficar o dia inteiro no hospital. E era algo que eu não queria, porque eu tinha medo. As pessoas já haviam dito que quando faz a raspagem, para uma próxima gravidez, correria risco, não sei. Eu não sei bem ao certo. Mas as pessoas falavam, então eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei com medo também. Mas graças a Deus eu não precisei fazer raspagem nenhuma. Eu pedia tanto para Deus para limpar, para não deixar nenhuma sujeira dentro de mim, para que um dia eu pudesse gestar novamente o meu tão sonhado sonho, para que um dia eu possa gestar minha vitória. Ai, gente, eu tô chorando demais. Isso para mim é algo tão difícil de contar. É tão difícil porque as pessoas podem dizer que eu não contei na época, porque que eu tô contando agora, né? Mas sabe quando você toda noite põe a cabeça no travesseiro e lembra daquela dor, daquele sofrimento? E algo me diz que para eu contar, porque eu tenho certeza que não é só eu que passo por isso, não é só eu que estou passando por isso. Tem muitas mães tentantes, porque por mais que não tenhamos o nosso bebê, o nosso filho aqui, a gente já é mãe, porque a gente está tentando, então somos mães tentantes, sim. Se minha gestação tivesse fluído bem, esse mês de junho, o meu sonho estaria aqui nos meus braços. Eu estaria hoje, possivelmente, com certeza, já com o meu bebê no colo. O mês de junho foi um mês sofrido para mim. As pessoas perguntam se tá tudo bem. Eu tento pôr um sorriso no rosto, mas por dentro tá desestruturado. Para vocês terem ideia a que ponto que o ser humano pode chegar, de pedir para morrer, de não querer estar aqui. Na última live
do Leandro Borges foi dia 20 de junho agora. E eu tava deitada na minha cama, assisti a live dele todinha, até o fim. No meio da live, no meio não, no início ainda, veio aquela angústia, aquela dor. E eu pedi pra Deus, me tira daqui. Eu não quero estar aqui. Me tira, Senhor, eu não quero viver mais. Eu implorei pra Deus me tirar da vida. Meu marido deitou do meu lado e perguntava o que tá acontecendo. Mas sabe quando a gente trava e não quer falar nada com ninguém? Era assim que eu me sentia. E daí, deste momento que eu pedi pra Deus tirar a minha vida, porque eu não queria estar mais aqui, na live do Leandro Borges, ele falou assim, presta bem atenção no que ele falou pra mim. Aquilo foi pra mim, eu tomei posse daquilo pra mim. Deus usou ele pra me dizer, filha, eu sei que tá doendo, mas tenta mais uma vez você tenta, não desanima. Naquele momento, a minha angústia, meu choro veio mais. E então daí da live até o final, eu sentia que aquilo era para mim. Eu sentia que Deus estava usando o Leandro Borges para falar comigo. Eu sei que Deus está aqui comigo. Então, eu vou tentar. É um dia após o outro tentando não sofrer com tanta intensidade, igual eu vim sofrendo até aqui. Muitas vezes eu já assisti vídeos de outras pessoas falando sobre aborto, como que é, o que eles passaram, o que elas já passaram com isso também. Então, eu queria deixar registrado também aqui toda a dor, toda a angústia que eu venho sofrendo, porque eu sei, eu confio em Deus que um dia eu vou estar aqui de novo contando a minha vitória. Tem dias que a gente desanima e tem dias que Deus nos diz para não desistir. Tem uma música que eu ouço muito também, que diz assim: tá sofrendo, mas também tá aprendendo, Sofri, gente. Sofri, sofro. Mas eu tô aprendendo. Deus tá me moldando para que eu seja uma pessoa melhor. Para que quando a minha vitória estiver aqui nos meus braços, eu dê todo o amor a ela ou a ele. Tenho certeza que meu anjinho vai vir no momento certo. Muita gente diz para eu confiar, para eu não desanimar, para eu não ter ansiedade. Mas, gente, como que a gente não vai ter ansiedade? Como pode? Você que tá tentando há muito tempo e não consegue, todo mês é aquela ansiedade, todo mês é uma frustração, porque é isso que eu sinto todo mês, uma frustração, um sentimento de derrota é a palavra certa, fracasso. Mas eu sei que uma hora Deus vai me honrar. Deus vai me honrar e vai honrar, porque Ele não é pai, Ele não é padrasto, Ele é pai. Ele não é pai de dizer jamais, Ele é pai de dizer a sua hora vai chegar. Alívio é o que eu tô sentindo,
de estar contando para vocês tudo isso que eu venho passando. Queria poder pedir a vocês que orem por mim, para que eu não desanime, para que eu não enfraqueja. Você pode orar por mim? Gente, é isso que eu vim contar hoje. Eu ia até mostrar o sapatinho que eu ganhei também quando eu cheguei aqui em Portugal, que minha sogra comprou de presente. Olha, sapatinho branquinho. Eu tirei ele da mala agora recentemente, há poucos dias, porque até olhar para ele me causa dor. Mas é isso. Se Deus me deu tudo que eu passei até aqui, toda a angústia, toda a dor que eu senti até aqui. Um dia eu vi num vídeo de uma pessoa, a mãe dela numa cama, esperando a morte chegar. A mãe dela disse bem assim para ela: filha, se tudo que eu passei até aqui eu trouxe uma pessoa para Deus, uma pessoa para Jesus, meu coração fica aliviado. Então é isso que eu venho pensando, porque se tudo isso que eu passei, se tudo isso que eu vivi até aqui, eu trouxe uma pessoa para Jesus, eu fico aliviada e aceito.